beleza? Sobre geometria, geometria euclidiana é a geometria convencional que a gente estuda, certo? Na nossa geometria não existe distância negativa, beleza? E através disso, nós conseguimos fazer as operações. Então, entendendo esse conjunto que é formado por números positivos, números negativos e o zero. O zero a gente não fala que ele é positivo nem negativo, ele está no meiozinho ali, ele é chamado de número neutro, beleza? Então, ele não é positivo e também não é negativo. Algo legal de vocês observarem é que à direita nós temos o sentido positivo e à esquerda nós temos o sentido negativo. Quando se trata de número negativo, quanto mais próximo de zero, ou seja, quanto mais à direita, maior vai ser o número. E quanto mais distante de zero, ou seja, quanto mais à esquerda, menor vai ser o número. Né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, nos números negativos, menos 2 é maior do que menos 565. Loucura, né? É só você pensar no sentido. Quanto mais distante de zero, quanto mais à esquerda, menor será o número. Quanto mais, isso nos números negativos, quanto mais próximo do zero, maior será o número. Agora, qualquer número positivo é maior do que os números negativos. Então, 1 é muito maior do que menos 566, por exemplo, certo? Porque ele é positivo e outro é negativo. 0 é maior do que todos os números negativos. Olha que legal. Então, qualquer número negativo, o 0 vai ser maior, beleza? Só que o 0 é menor do que qualquer número positivo. Já nos números positivos, é da forma habitual, né? O 5 é maior do que 4, o 623 é maior do que 2, e isso aí permanece, isso não se altera, beleza? Então, isso é importante da gente entender na reta numérica. Então, quanto mais negativo, menor será o número. Quanto mais no sentido positivo, maior será o número. Eu estou fazendo assim com as mãos, mas eu não sei se está na direção certa porque a imagem é espelhada, então pode ser que, né, eu tenha colocado no sentido contrário, aí depois eu vou organizar, vou editar o vídeo e vou saber se está certo, ok? Então não se preocupe. Vou tentar colocar imagens e vocês vão seguir essa imagem, o que eu estou dizendo, beleza? Então tá, então isso que é importante da gente entender. Quanto mais à esquerda, quanto mais ao sentido negativo, menor será o número. Quanto mais à direita, quanto mais ao sentido positivo, maior será aquele número. Beleza? Tem aquele símbolo de maior, menor. Vamos lá. Eu gosto de utilizar, é bem simples de entender. Eu gosto que os meus alunos saibam ler aquele maior e menor ao contrário também. Por exemplo, a parte aberta, né, tem um símbolo, a parte aberta corresponde, fica, né, junto ao maior número. A parte fechadinha ao menor número. Pequenininho, menor número, parte aberta, maior número. Então você pode ler, por exemplo, tal número é maior do que esse número. Esse númerozinho é menor do que esse número, certo? Então basta você entender isso para você ler. Mas você lê habitualmente da esquerda para a direita, beleza? Mas você consegue ler ao contrário, porque as duas verdades são verídicas. Agora falando sobre operações. Adição de números positivos, números negativos e o zero aí que é neutro, não, ou seja, a adição dos números inteiros. Como que funciona? Eu gosto de trabalhar com adição e subtração de números inteiros utilizando a reta numérica. Então, assim, por exemplo, quando eu faço mais 5 com mais 3, o que eu estou pensando? Os dois estão na mesma direção, os dois estão na direção positiva. Então, mais 5 com mais 3 vai dar quanto? Mais 8, porque os dois estão indo na mesma direção. Pensa na reta numérica, então eu caminho mais 5 unidades, mais 3 unidades, então eu vou na mesma direção. Então eu vou somar os dois, beleza? Agora, quando nós temos números que estão com direções diferentes,
olha a palavra aí, diferentes, eu vou tirar o quê? A diferença daqueles números. Então, por exemplo, se eu tenho menos 5 mais 3, menos 5 está na direção negativa, à esquerda, mais 3 está na direção positiva, à direita. Então, vou ter que tirar a diferença dos dois. Mas a diferença, né, a diferença de distância, lembra lá de distância? Que é o módulo dos números, a diferença de 5 e 3, ou seja, se eu tirar de 5 e 3, vai sobrar quanto? 2. Mas vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Por que que vai ser negativo? Porque a distância que eu tenho do negativo é muito maior do que a distância positiva. É como se eu andasse. Imagina assim, eu andasse, eu vou fazer para frente e para trás, porque aí eu não fico com aquela ideia de direita e esquerda. Vamos lá, eu caminhasse, aqui é o ponto 0, beleza? Ponto 0, para trás, negativo, para frente, positivo. É como se fosse um jogo, pensa um jogo de tabuleiro. Eu vou andar, eu falei mais 3, tá? Mais 3, 1, 2, 3, beleza? Andei as 3 unidades positivas, que é para frente. Só que aí, o segundo comando é o que? Menos 5. Aí no sentido negativo, à esquerda. No caso aqui eu coloquei para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu parei, olha, no sentido da reta numérica negativo no menos 2. Que são os 3 positivos aqui. E nós temos os 2 negativos, porque dá o 5, né? O 5 nesse sentido vai ser para trás. O 3, partindo do 0, a gente sempre começa no 0. O 3 foi para frente, as 3 unidades, positiva. Depois nós voltamos 5. Quando nós voltamos 5, nós paramos na parte negativa. Pode parecer um pouco complexo, mas aí a gente precisa brincar na reta numérica para entender um pouco melhor isso. Então você pode ir aí caminhando na reta numérica. Sabe o que você pode fazer? Você pode pegar, desenhar a reta numérica, colocar 0, positivo e negativo e escrever alguns comandos. Você pode brincar até com a sua família aí. Coloca aí, mais 3, menos 5, menos 4, mais 7, por exemplo. Estou jogando na minha cabeça, nem vou lembrar disso mais. Aí você vai, pega uma bolinha, né? Faz uma bolinha de papel e vai caminhando na reta numérica. Aí, mais 3. Aí você vai no sentido positivo, caminhar 3 casos no sentido positivo. Depois, menos alguma coisa. Aí você vai voltar no sentido negativo, aquela quantidade de unidades. Você faz os zeros, risquinhos, com a mesma distância de cada número e vai caminhando, vai brincando e vê no final onde que parou a sua bolinha. O local que parou é o resultado daquela operação. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre as operações, mas esse é só o vídeo introdutório. O principal que eu quero que vocês saibam aqui é um pouco sobre o que são os números inteiros, o básico aí de simétrico ou oposto, módulo e também um pouquinho aí, uma ideia de como que a gente faz operações. Depois eu vou gravar outro vídeo explicando melhor sobre operações, no caso adição, e vou falar até um pouco mais sobre o oposto, mas esse é o vídeo introdutório, e aí vocês podem me mandar sugestões para que eu construa o próximo vídeo. E é isso aí, agradeço, qualquer dúvida e qualquer sugestão é só mandar. Seguem aí e façam a inscrição para sempre que tiver um vídeo vocês possam saber aí que tem um vídeo novo e assistir esse vídeo. Abraço!